Les está cumprimentando Henry Ruiz, ministro da Igreja à Luz do Mundo, nesta cidade do Rio de Janeiro, desejando para todos vocês que a paz de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo sejam em seus corações. Como sempre, procurando levar uma palavra de fé, esperança para cada uma de suas vidas da parte do Senhor. Existem muitas coisas que para o homem estão ocultas. O homem tem um conhecimento limitado das coisas de Deus, mas existem algumas coisas que Deus declara, manifesta para os homens. No livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, fala assim: as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre. Lá na antiguidade, Deus falava, declarava as coisas por meio de seus profetas. Na atualidade, por meio de seus apóstolos. A Igreja à Luz do Mundo é guiada, orientada, instruída por um apóstolo de Jesus Cristo que nos ensina a palavra revelada da parte de Deus. Neste dia, vamos a falar de um tema muito formoso, de uma promessa da parte de Deus para os homens, a vida eterna. E podemos falar inicialmente que Deus é eterno. Em Ele existe a eternidade, permanece para sempre. Ele é imortal, Espírito, é perfeito. E Deus, com seu poder, deu origem a todas as coisas: sol, lua, estrelas, animais, natureza e, por último, formou o homem. Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando fala de imagem e semelhança, não é no humano. Deus não tem carne nem ossos. Está então falando de algo espiritual. Deus é Espírito. João 4:24, Deus é Espírito e aqueles que lhe adoram, é necessário que lhe adorem em espírito e em verdade. Deus colocou dentro do homem um ser espiritual. Então, quando fala de imagem, significa que o homem foi criado com atributos, com virtudes e qualidades da parte de Deus. Santidade, sabedoria, virtudes que Deus colocou no homem. Então Deus colocou qualidades à sua imagem e perfeição. Foi o homem criado sem pecado, sem maldade. Semelhança, Deus colocou dentro do homem um ser espiritual. Nosso corpo tem vida por esse ser espiritual que Deus depositou nele. Para entender melhor estas coisas, vamos a ler vários textos. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Significa que o homem foi criado de duas substâncias, uma material do pó da terra, homem exterior, como chama o apóstolo Paulo, e de outra parte, alma, espírito, que o apóstolo Paulo chama de homem interior. E vamos ler em Zacarias capítulo 12, versículo 1 em adiante, peço da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Aqui está claro que Deus colocou algo espiritual
dentro do homem colocou espírito, alma. E quando este corpo se separa da alma do espírito, e a isso chamamos morte. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, diz assim: e o pó volte à terra, ou seja, ao corpo, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O destino de nosso corpo é a terra, mas o destino de nosso espírito é Deus. Neste caso, morte é a separação do espírito e o corpo. Nosso corpo é mortal, nosso espírito ou alma imortal por ter aquele atributo da parte de Deus, eternidade. O destino de nossa alma, segundo nos lo declara Mateus 25:46, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Aqui está falando de que irão para o tormento eterno aqueles que não conheceram nem serviram a Deus. Em outro termo, condenação eterna significa a separação da alma da presença de Deus pela eternidade. Mas disse, os justos para a vida eterna, aquele que foi justificado pela sangue de Jesus Cristo, que serviu a Deus, que perseverou na sua palavra, vai ter aquela promessa, vida eterna, que vai poder desfrutar da presença de Deus sem fim, para sempre, num estado de paz, de felicidade sem fim, com Cristo, com Deus nos céus. Mas para ter acesso é preciso crer em Jesus Cristo. João 3,16, porque de tal maneira amou Deus o mundo, que deu a seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É preciso, amigos ouvintes, conhecer a Jesus Cristo, sua palavra, acreditar e obedecer para ter acesso a esta formosa promessa que é a vida eterna, como declara em João 17:3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E para terminar, no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ou seja, aquele que dormiu, que morreu obedecendo, acreditando em Cristo, a sua palavra, vai ser parte daquela primeira ressurreição para viver pela eternidade com Cristo. Dice, sobre estes não tem poder a segunda morte. A segunda morte é o que falávamos, tormento eterno, condenação eterna, a separação da alma da presença de Deus pela eternidade. Por isso, precisamos atesourar para a vida eterna, procurando as coisas de Deus, porque o mundo passa e seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E essa ressurreição vai acontecer algo formoso, que vamos a ser transformados para receber, dice, um corpo semelhante ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, quem transformará o nosso corpo abatido
para ser conforme ao seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Vamos a receber um corpo de glória, um corpo semelhante ao do Filho de Deus, para morar pela eternidade com Cristo nos céus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Le convidamos a aceitar a Jesus Cristo, a lhe obedecer e seguir, para obter esta promessa gloriosa, vida eterna. Deus les abençoe e até outra próxima oportunidade, se Deus quiser.